Olá, tudo bom? Hoje vamos falar do sexto cartaz das 14 posturas profissionais de uma pessoa realmente eficiente. Só lembrando, estamos estudando um artigo sobre as 14 posturas profissionais de uma pessoa competente. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, é muito importante que você assista para você ir acompanhando e ter a visão do todo, né? Hoje vamos falar sobre a postura da segunda milha, que é a importância de fazer sempre mais do que você é obrigado e daquilo que é esperado de você, né? Qual que é essa postura? O que estava escrito naquele cartaz? Sexto cartaz, a postura da segunda milha. Faço mais do que a obrigação. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Dou sempre um passo a mais quando estou cansado. Sigo a regra Lombardi. O cansaço nos faz covardes. Meu lema: funcionários precisam funcionar. A importância de fazer mais do que obrigação e de fazer daquilo que é esperado de você. Isso é o resumo, né, do que está nesse cartaz. E a primeira pergunta que nós precisamos responder é: estamos nessa vida para cumprir tarefas ou realmente para construir algo de valor? Existe uma diferença profunda entre pessoas que apenas cumprem responsabilidades e aquelas que realmente constroem relevância. Em praticamente todos os ambientes humanos, existe alguém que faz apenas aquilo que lhe é pedido e tem outros que desenvolvem a capacidade de entregar muito além. Os dois podem até ocupar a mesma função, podem possuir o mesmo salário, a mesma estrutura, o mesmo cargo, o mesmo treinamento, as mesmas oportunidades iniciais, mas frequentemente, alguns anos depois, existe uma enorme distância entre eles. Mas por quê? Porque existe uma diferença entre executar tarefas e realmente construir valor. O mercado raramente compensa apenas esforço mecânico. Ele recompensa o impacto, a confiança, a credibilidade, a iniciativa, a resolução de problemas, a responsabilidade e o compromisso, a capacidade de gerar valor. Existe uma pergunta silenciosa presente em quase toda relação profissional. Posso confiar que essa pessoa entregará apenas o que foi solicitado ou vai entregar algo além? Se acontecer alguma coisa que ela não é responsável, ela vai se preocupar ou ela vai deixar para lá? Essas perguntas determinam o crescimento, a liderança, a credibilidade, as oportunidades que surgirão, a influência que essa pessoa tem no ambiente e o legado que ela vai deixar nessa empresa e nessa vida. Pessoas extraordinárias raramente são lembradas por terem feito apenas sua obrigação. Elas são lembradas porque construíram algo muito maior que a sua obrigação, porque resolveram um problema que não era obrigação delas. Nós temos que tomar cuidado com a cultura do mínimo necessário. Vivemos uma época em que muitas pessoas passaram a adotar uma lógica muito sutil. Vou fazer apenas aquilo pelo qual sou pago, mas não farei nada além da minha função. Não vale a pena me esforçar mais. Não vou ganhar mais? E no início isso até pode parecer uma proteção, pode parecer equilíbrio, pode até parecer inteligente e confortável, mas frequentemente existe um efeito gradativo e cumulativo que não é facilmente percebido no curto prazo. A pessoa começa a treinar, quando a pessoa faz somente o necessário, ela começa a treinar, em vez de treinar crescimento, ela treina acomodação. E aquilo que nós repetimos frequentemente vira a própria identidade. Então a pessoa vai se tornar mínima. Por quê? Porque o mínimo produz apenas manutenção daquele estado, mas não produz a expansão, o crescimento, a evolução. O mínimo ele preserva, o extraordinário constrói. Nós temos que pensar no valor imensurável dessas entregas extras da segunda milha. Existe uma conta tácita funcionando permanentemente nas relações humanas. Uma conta de confiança. Toda vez que alguém entrega mais qualidade, ajuda espontaneamente, resolve problemas, supera as expectativas, demonstra comprometimento,
esta pessoa faz depósitos em uma conta invisível. Mas toda vez que alguém negligencia, atrasa, faz apenas o mínimo, evita a responsabilidade, ela realiza saques nesta mesma conta invisível. E aí, com o tempo, essa conta vai produzir algo poderoso. Produz confiança e credibilidade. E confiança abre portas, e a confiança, ela abre portas que competência isoladamente, frequentemente não abre. A postura da segunda milha é o seguinte: faço mais do que a obrigação. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Dou sempre um passo a mais quando estou cansado. Eu sigo a regra Lombardi. O cansaço nos faz covardes. E o lema de Lombardi, né? Funcionários precisam funcionar. Só que esse lema não representa apenas uma frase. Representa uma filosofia inteira de comportamento. Existe a primeira milha, que é o território da obrigação. Foco nas tarefas mínimas, apenas cumprimento das responsabilidades formais. E existe a segunda milha, onde existe a iniciativa, atitude com diferenciação, liderança genuína, construção de valor. É exatamente aqui que muitos param. E é exatamente aqui que pessoas extraordinárias nascem. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Muitas pessoas observam resultados extraordinários e dizem: "Ah, ele teve sorte." Mas raramente observam as madrugadas de dedicação, o tempo investido em preparação, os tombos e os fracassos, o foco na disciplina, a repetição quando a maioria já teria desistido. E o que tudo isso promove? Promove aprendizado, porque a sorte frequentemente encontra pessoas em movimento, pessoas preparadas, porque a sorte nada mais é que o encontro do preparo com a oportunidade. Porque quem trabalha mais, encontra mais pessoas, aprende mais, tenta mais, erra mais, corrige mais, cresce mais e aparece mais. Mas existe um momento extremamente importante na experiência humana. É o momento em que a energia, ela está quase acabando, quando você está naquele esgotamento. É o momento em que surge aquele pensamento: já fiz o suficiente, já posso parar, não preciso continuar, já está bom. Praticamente todas as pessoas encontram esse ponto. Mas existe uma diferença sutil, porque a maioria encerra a caminhada ali, mas poucas dão mais um passo. Esse ponto possui enorme importância porque ele normalmente vai separar interesse de compromisso, né? Você está movido só pelo interesse ou você tem compromisso? Você tem intenção ou você, além da intenção, você tem disciplina? Você só tem entusiasmo ou você é perseverante? Você está preocupado só com a obrigação ou com a construção? Muitas pessoas acreditam que seus limites são absolutos, mas frequentemente não são. São apenas limites percebidos, são referenciais. O corredor esportista, ele também acredita em determinado ponto que não vai conseguir continuar, mas continua. O estudante também chega a determinado ponto que acha que não vai conseguir estudar mais, mas continua. O empreendedor também acredita que não vai conseguir insistir mais, mas continua. O líder acredita que não possui mais energia, mas continua. E aí algo inesperado acontece. Eles descobrem que a fronteira que parecia definitiva era apenas uma fronteira psicológica e principalmente temporária. Existe uma enorme diferença entre estar realmente no limite e estar no primeiro encontro com o próprio desconforto. Muitos interrompem o crescimento exatamente no primeiro contato com a dificuldade. Mas pessoas extraordinárias desenvolvem outra postura. Talvez eu ainda consiga dar mais um passo e eu vou dar. E aí, frequentemente, esse passo adicional produz algo muito maior que o próprio resultado. Produz expansão de capacidade. A regra Lombardi, o cansaço nos faz covardes, é uma regra que foi desenvolvida por Vince Lombardi, que traz uma percepção
muito profunda e apurada. O cansaço nos faz covardes porque à primeira vista parece apenas uma frase assim de motivação esportiva, né? O cansaço nos faz covardes. Mas existe enorme profundidade psicológica nisso, porque o cansaço raramente afeta apenas o corpo. Ele também vai afetar a coragem, a persistência, a criatividade, a tomada de decisões, a disciplina, a sua percepção, a sua tolerância emocional. Quando estamos cansados, desistimos mais rápido e mais fácil. Justificamos com muita facilidade. Adiamos rapidamente, reduzimos o esforço, aceitamos padrões menores. O problema é que muitas pessoas passam a tomar decisões permanentes em estados temporários de desgaste. E aí elas tomam decisões como: vou desistir, não vale a pena, não consigo mais. Mas talvez o problema não seja a incapacidade, talvez seja apenas cansaço. Executivos maduros aprendem algo extremamente importante. Nem toda vontade de parar representa a necessidade real de parar. Às vezes representa apenas exaustão momentânea. Por isso, líderes inteligentes aprendem a administrar a própria energia física, a energia emocional, a recuperação, o descanso, o foco, a intensidade. Porque aí tem criatividade. Porque a segunda milha não significa destruição pessoal, significa construção consciente do próprio destino. Funcionários precisam funcionar. Esse lema traz uma ideia extremamente forte. Funcionários precisam realmente funcionar. Porque pode parecer uma frase simples, mas possui grande profundidade quando a gente analisa de forma cuidadosa. Porque funcionar não significa apenas estar presente. Uma pessoa pode até comparecer todos os dias, cumprir horários, participar das reuniões, responder às mensagens, estar ocupada, mas mesmo assim produzir pouco impacto real. Existe enorme diferença entre estar ocupado e estar funcionando. Funcionar significa produzir, agregar, resolver, contribuir, melhorar, construir. Mas profissionais extraordinários vão além de tudo isso. Eles não apenas funcionam, eles fazem o negócio crescer. Eles ajudam a produzir, a corrigir o que está errado, identificar os gargalos, ajudam os demais nas suas funções, independente de ser sua obrigação ou não. Essa é uma enorme diferença, porque profissionais comuns executam as tarefas, mas profissionais extraordinários aumentam a capacidade coletiva. Eles influenciam no ambiente. Tem um grande autor, Stephen Covey, que trouxe uma contribuição muito poderosa para este tema. Ele trouxe uma contribuição no momento que ele trabalha a produtividade como escolha de grandeza. Ele demonstrou que pessoas altamente eficazes raramente vivem apenas reagindo ao ambiente. Elas desenvolvem capacidade de responder conscientemente e não automaticamente. Existe uma grande diferença entre reagir ou escolher a melhor resposta. Pessoas reativas normalmente vivem condicionadas por apenas humor, pelo clima do ambiente, pela percepção das dificuldades. Só fazem em troca de reconhecimento, se comportam de acordo com o comportamento dos outros, agem conforme as circunstâncias. O pensamento frequentemente segue algo parecido como: se me valorizarem, vou me esforçar. Se o ambiente melhorar, vou produzir mais. Se eu receber um reconhecimento, vou me comprometer mais. Mas pessoas proativas funcionam de forma oposta. Elas perguntam: quem eu escolho ser independente das circunstâncias? Essa pergunta possui grande profundidade, porque a segunda milha nasce exatamente aqui. Ela nasce quando alguém decide: não entregarei mais porque me obrigaram. Entregarei mais porque isso faz parte da minha identidade. Mas esse autor traz uma outra ideia também poderosa. Ele fala sobre o círculo de preocupação e o círculo de influência. O que é o círculo de preocupação?
é onde estão a economia, a política, o comportamento das pessoas, o mercado, as decisões externas. E o que é o círculo de influência? É a atitude, o aprendizado, a preparação, a disciplina, o comportamento, a execução, a coerência e a consistência. Pessoas extraordinárias concentram sua energia no segundo círculo e não no primeiro. Porque crescimento raramente nasce da tentativa de controlar tudo. Nasce da capacidade de agir sobre aquilo que apenas depende de nós. Mas nós temos outro grande autor. Jim Collins traz o conceito da grandeza como disciplina acumulada. Ele dedicou anos tentando responder uma pergunta muito poderosa. Por que algumas organizações saem de resultados comuns e alcançam resultados extraordinários? Muitas pessoas imaginam respostas previsíveis. Pela tecnologia que ela possui, porque tem muito investimento, tem uma inteligência superior, conseguiu oportunidades especiais, tem alguma genialidade. Mas Collins encontrou algo muito diferente disso tudo. Ele percebeu que a grandeza normalmente não nasce de movimentos dramáticos, ela nasce de disciplina acumulada. Essa descoberta possui grande correlação com esta postura que estamos estudando hoje, que é a postura da segunda milha. Porque muitas pessoas acreditam que sucesso aparecerá através de um grande projeto, uma oportunidade única, uma promoção, uma decisão extraordinária. Mas a realidade frequentemente funciona diferente. O sucesso normalmente cresce sutilmente. Ele cresce através de pequenas decisões, pequenas melhorias, pequenas correções, pequenas iniciativas, pequenos esforços adicionais. No início, essas ações parecem insignificantes, mas ao longo do tempo elas se acumulam e aquilo que parecia pequeno se torna gigante. Uma das ideias mais poderosas dele é a metáfora do volante. Imagina um enorme disco de aço, enorme, pesado, um grande disco de aço. Muito, muito, muito pesado. Você tenta empurrar ele e no início você empurra e nada acontece. Empurra mais, muito pouco acontece. Empurra mais uma vez, mesmo assim parece não acontecer nada, não tem nenhum resultado. E aí nesse ponto é que muitas pessoas concluem que não está funcionando, que não vale a pena, que nada está mudando, e aí param. Mas outras pessoas não desistem, elas continuam, empurram, e empurram novamente, e novamente, até que algo de repente muda. O volante começa lentamente a ganhar velocidade, e depois de certo momento, o próprio movimento acumulado começa a gerar impulso para o movimento que está acontecendo no volante. E aquilo que antes exigia um enorme esforço passa a acontecer com muito mais fluidez. Isso acontece nas empresas, na sua carreira, na sua saúde, na sua liderança, nos seus relacionamentos, no seu aprendizado. A segunda milha funciona exatamente assim. Grande parte das pessoas interrompe o esforço pouco antes do volante começar a girar. O erro, e isso é o quê? É o erro da desistência prematura. Porque existe algo muito comum no comportamento humano: desistir cedo demais. Muitas pessoas dizem, estou me esforçando e nada acontece. Mas frequentemente algo invisível está acontecendo. O conhecimento está crescendo, a capacidade está expandindo, a experiência está sendo construída, a reputação está sendo construída, a maturidade está sendo desenvolvida, porque nem todo crescimento é imediatamente visível. Algumas das maiores transformações da vida crescem muito sutilmente. Por isso, profissionais extraordinários entendem algo muito importante. A ausência imediata de recompensa não significa ausência de progresso. Mas também precisamos ter em mente que pessoas certas precisam estar no lugar certo. Collins também traz outra ideia muito relevante. Antes de estratégia correta, precisam existir pessoas corretas. Porque empresas extraordinárias raramente são construídas apenas por processos. São construídas por pessoas que possuem responsabilidade,
possuem disciplina, comprometimento, iniciativa, consistência e coerência. Ou seja, pessoas que naturalmente percorrem a segunda milha. Concorda comigo? E agora temos a contribuição de outra autora. Vamos falar de Angela Ducourt. Ela trouxe uma pergunta muito provocante. Por que algumas pessoas aparentemente comuns alcançam resultados extraordinários, enquanto outras muito talentosas ficam pelo caminho? A conclusão dela foi poderosa. Talento sim importa, mas esforço sustentado importa mais ainda. Ela desenvolveu o conceito chamado grit. Grit, que é o quê? Grit representa uma combinação entre paixão, perseverança, disciplina, consistência, continuidade. Essa ideia possui ligação direta com a postura da segunda milha, porque muitas pessoas acreditam que quando eu tiver mais talento eu farei mais, mas frequentemente ocorre o contrário. Quando eu faço mais, desenvolvo mais talento. Ela demonstra algo muito interessante. Talento sozinho produz potencial, mas potencial não produz resultado de forma automática. Potencial precisa de ação. Potencial precisa de repetição. Potencial precisa de esforço. Podemos imaginar alguma coisa assim: talento multiplicado por esforço igual a habilidade. Habilidade multiplicado por esforço igual a resultado. Perceba algo importante aqui. A palavra esforço aparece 2 vezes. Isso significa que a dedicação contínua frequentemente tem poder maior do que as próprias capacidades naturais de forma isolada. Muitas pessoas começam projetos com enorme entusiasmo. Por exemplo, começar academia, começar um curso, abrir um negócio, começar a ler um livro, até qualquer tipo de mudança pessoal ou objetivo profissional. No início existe energia, existe motivação, existe entusiasmo, mas depois surge o quê? A rotina. E quando a rotina surge, o entusiasmo diminui. É exatamente nesse momento que muitas pessoas interrompem o processo. Ela mostra algo extremamente importante. O sucesso raramente pertence às pessoas mais empolgadas. Frequentemente pertence às pessoas mais consistentes. Porque existe uma diferença importante entre interesse e comprometimento. Quando alguém possui apenas interesse, faz algo só quando é conveniente. Quando alguém possui comprometimento, faz quando é necessário, faz mesmo quando é difícil. A segunda milha começa exatamente nesse ponto. Ela começa quando termina a conveniência, porque a segunda milha raramente aparece em momentos heróicos. Ela aparece em pequenas decisões diárias. Vamos pensar num exemplo. 2 vendedores trabalham na mesma loja e possuem, vamos dizer, o mesmo salário, o mesmo cargo, os mesmos produtos, as mesmas metas. Mas um diz assim: vou atender se aparecer algum cliente. Mas não está aparecendo cliente. Então o segundo pergunta o seguinte: o que mais eu posso fazer enquanto não aparecem os clientes? Então ele começou a estudar os produtos, conhecer os clientes, acompanhar pós-venda, criar relacionamento, resolver problemas de forma espontânea. E aí, meses depois, o que aconteceu? Ele passou a ser o único vendedor indicado. Então todos os clientes falavam: olha, se for naquela loja, procure pelo vendedor tal, ele é bom. E isso parece sorte, né? Muita gente chama isso de sorte, né? Mas isso não é sorte. Isso é segunda milha acumulada. Em muitas empresas existe uma frase extremamente perigosa: isso não é a minha responsabilidade. Bom, vamos pensar em outro exemplo. Um colaborador de uma empresa percebeu um problema operacional naquela linha de produção. Tecnicamente, não era do setor dele. Ele poderia simplesmente ignorar, mas ele tentou ajudar e resolveu ajudar. E conseguiu gerar uma solução. E uma solução que gerou economia, melhoria, eficiência, redução de problemas. E quem você acha que foi promovido? Então,
Não porque ele tentou impressionar alguém, mas porque ele demonstrou algo raro: pensamento como dono. Quem pensa como dono cresce. Não importa onde você esteja, não importa se você é empregado, é um freelancer ou se você é empresário. O que importa é que sempre você precisa pensar como dono daquele negócio. Porque pensando como dono, um dia você poderá ser dono. Mas se você não pensar como dono, você nunca será dono de nada. Bom, estamos falando do lugar onde a obrigação termina e a grandeza começa. Existe um erro muito comum quando falamos de fazer mais do que a obrigação. Muitas pessoas acreditam que a segunda milha trata apenas de intensidade e quantidade de trabalho, mas isso reduz excessivamente este conceito. A segunda milha não é principalmente uma questão de quantidade, porque profissionais extraordinários raramente perguntam qual é o mínimo necessário. Frequentemente eles perguntam outra coisa: qual é o máximo valor que eu posso gerar? Essa pergunta muda completamente a maneira de viver, porque desloca o foco da obrigação para a contribuição, da tarefa para significado, do interesse para compromisso, da presença para impacto. O retorno nem sempre aparece imediatamente. Uma das maiores dificuldades humanas é lidar com crescimento sutil ou invisível, porque a segunda milha trabalha em silêncio, não é palpável imediatamente. Você estuda mais, aprende mais, ajuda mais, insiste mais, se prepara mais. E muitas vezes parece que nada está acontecendo, como aquele volante que estava parado. Mas acontece algo extremamente importante. Nada disso desaparece. Tudo vai se acumulando. Acumula conhecimento, experiência, confiança, reputação, maturidade e capacidade. E depois de algum tempo, algo acontece. Uma oportunidade surge, uma promoção acontece, um reconhecimento de repente acontece, e as pessoas observam apenas o resultado e dizem: nossa, que sorte! Mas será que foi sorte mesmo? Frequentemente, aquilo que chamam de sorte foi construído durante anos de forma sutil e silenciosa. Foi construído através de pequenas decisões, pequenos esforços, pequenas segundas milhas, uma ajuda que ninguém imaginava. Vamos pensar no grande risco de fazer o mínimo. Porque fazer o mínimo, ele até pode parecer muito sedutor, porque ele exige pouco, ele protege, ele evita desconforto, mas existe um preço. Quem faz apenas o mínimo, atrai apenas o mínimo. É o que normalmente as pessoas chamam de falta de sorte. Então, a pessoa extraordinária tem sorte. A pessoa que faz só o mínimo não tem sorte. Será que é sorte? Existe algo extraordinário quando alguém decide percorrer a segunda milha. A pessoa começa a descobrir algo inesperado. Ela descobre que ela é maior do que ela imaginava. Porque muitos limites humanos não são reais. São apenas psicológicos e são apenas percepções. Nós acreditamos que não conseguimos insistir mais, que não conseguimos aprender mais, que não conseguimos crescer mais, que não vamos suportar mais, até darmos mais um passo, e depois outro, e mais um. E aí percebemos algo super poderoso. A fronteira que parecia final era apenas uma fronteira temporária. Existe uma estrada invisível diante de todos nós. Uma estrada larga, confortável, muito movimentada. É a estrada do mínimo. Nela vai caminhar todos aqueles que fazem apenas o necessário, esperam reconhecimento antes do esforço, entregam apenas aquilo que é pedido e permanecem dentro dos limites da conveniência. É uma estrada cheia, muito cheia. Mas existe outra estrada, uma estrada bem mais obscura, muito menos movimentada, mais difícil, mais cansativa. É a estrada da segunda milha. É a estrada daqueles que realmente estudam quando outros já desistiram, ajudam quando não são obrigados, insistem quando estão cansados, aprendem quando outros desistem, avançam quando muitos interrompem a caminhada. No início, essa estrada parece injusta,
porque o esforço parece maior que a recompensa imediata. O desgaste parece gigante e o reconhecimento nem sempre aparece. Mas algo extraordinário está acontecendo ao longo dessa jornada. Quem percorre a segunda milha descobre algo que a maioria jamais vai descobrir. A maior recompensa nunca foi o cargo, nunca foi o salário, nunca foi o reconhecimento. A maior recompensa é a nova pessoa em que você se transformou. Por isso, quando o cansaço chegar, quando a vontade de parar surgir, quando a obrigação terminar, lembre-se, é exatamente nesse ponto que muitos voltam. E é exatamente nesse ponto que os extraordinários nascem e seguem caminhando. Porque o mundo normalmente até recompensa aqueles que fazem o esperado, mas o universo nunca esquece daqueles que entregam o extraordinário. Uau, hein? Mais um cartaz sensacional, né? Gostou? Espero que você tenha gostado. Esse é apenas mais um cartaz, mas com muito aprendizado, né? Bom, espero que você tenha gostado e te encontro no próximo vídeo com o próximo cartaz. Um grande abraço e até lá!